Eu nem sei qual é esse vídeo, mas eu acho que é o sexto. E ele é especial, sabe por quê? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu tô embaixo de uma árvore gigante. E linda, linda, linda demais, olha só. Então hoje a gravação é embaixo de uma árvore VIP. Estou me sentindo, tá? Vamos ver se consigo deixar parado aqui. O assunto que eu vinha pensando na última semana é sobre fazer coisas ao mesmo tempo. E aí hoje de manhã eu fui surpreendida com a necessidade de tomar a decisão se eu ia gravar ou não esse vídeo, porque eu tô tipo com o nariz escorrendo, ouvido entupido, não sei se é uma alergia, não sei se é algo viral, infeccioso, mas aí hoje é aquele dia que você fala assim, não tô legal pra fazer essas coisas, mas tem uma dificuldade de parar, né? Uma dificuldade de... Ainda mais um projeto como esse, que eu faço só porque eu quero, só porque eu gosto. E aí eu pensei, nossa, é nesse momento que vale mais a pena conversar, mesmo com essa vozinha um pouquinho, né? Um pouquinho catarrenta, vale a pena conversar, porque a gente tá acostumado a fazer muita coisa ao mesmo tempo. E não só ao mesmo tempo de tarefa, mas ao mesmo tempo no sentido de, às vezes a gente não tá bem fisicamente. E existe todo um pedido biológico para que a gente não faça algumas coisas. Por exemplo, quando você tá doente, você vai sentir que você vai ter vontade de descansar, que você não vai conseguir pensar muito bem, que você, enfim, que você não tá legal fisicamente, né? Mentalmente. Isso porque, vamos pensar assim, ó, você tem 100% de energia disponível naquele dia, tá? Do que você poderia usar. E se você acorda doente, boa parte dessa energia está sendo alocada, desviada para o sistema imune, que é uma parte muito cara do seu corpo, tá? Então a gente tem ali o sistema nervoso que consome bastante, tá? O sistema muscular também, mas o sistema imune, ele é tipo muito gastador de energia, né? Ele tá fazendo uma função muito importante, ele tá te defendendo contra algo que tá te desequilibrando, tá te causando um problema, pode ser uma doença, enfim, tá? E ele gasta muita energia. E aí a gente não tem como, por exemplo, mentalmente falar assim, não, mas eu tô doente ou eu não tô bem e ainda assim eu vou fazer isso aqui. Existe uma limitação biológica ali. Existe uma energia sendo alocada para um sistema que está te defendendo, que está te protegendo. E isso vai ser desviado, por exemplo, é tipo quando a gente acaba de comer e a gente fica tipo mais sonolento. Parte do sangue, nutrientes, está sendo desviado para o sistema digestório. E aí não tem como ele ficar disponível ao mesmo tempo em dois lugares, apesar de a gente querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. O nosso corpo ele é bem claro assim, ó. A gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas sempre tem uma tarefa principal ali que vai estar rodando, né? Então, quando você está doente, está tentando continuar a vida como se nada tivesse acontecido, provavelmente você vai só adiar a sua recuperação, né? E você vai até conseguir fazer as coisas que tem para fazer, mas você vai demorar mais, vai fazer com resultado pior, vai se estressar mais. Eu falo isso muito para os estudantes, né? Quando eles estão doentes e querem continuar estudando, eles até tentam. Mas, gente, o tempo que eles ficam ali sentados e não conseguem se concentrar, e não conseguem entender, e às vezes não conseguem nem sustentar o próprio corpo sentado na posição que precisa, tá ali só de corpo presente, né? Mas assim, tá gerando resultado nenhum. Então, era muito melhor ficar quietinho, dar o tempo de recuperação, focar nessa atividade, né? Deixar seu corpo focar no que mais importa naquele momento, que é se recuperar, descansar, diminuir o ritmo, se hidratar, tentar se alimentar bem, para depois voltar mais rápido. Então eu acho que esse tema de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele caiu bem hoje. Ele caiu muito bem e eu vim aqui um pouco ruim da saúde falar disso. Porque eu acho que é um tema importante. E porque também, né, com uma árvore dessa fica difícil não se inspirar para conversar. E qual que é a conversa do ser multitarefas? A gente começa de um ponto, assim,
muito impactante, que é provavelmente em um dia a gente é exposto a mais possibilidades do que os nossos ancestrais tiveram ao longo de uma vida inteira. Então a gente vive culturalmente num ambiente hiperestimulante. São muitas opções, são muitas possibilidades e fica muito difícil a gente, com tanta opção, tanta novidade, tanta coisa legal, abrir mão de várias delas para fazer só uma. E aí a gente cai naquela armadilha de que, eu vou fazer várias, não é para aproveitar mais. E na verdade a gente não tem como estar ali presente em fazer várias tarefas para aproveitar mais. É uma ilusão, tá? Parece que a gente está conseguindo, mas na prática não tá. Um exemplo bem clássico, tá? Os estudantes que assistem aula mexendo no celular. Se eu perguntar ali, ele tá me ouvindo. E ele fala, não, eu consigo me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Sim, mas um dos pré-requisitos para você, por exemplo, formar memória é você ter prestado atenção naquele estímulo, porque memória é guardar uma informação que você vai usar no futuro. Se na hora que você recebeu essa informação você nem estava prestando atenção, não estava nem com uma postura, né, indicando que aquilo ali é importante para você, para que você vai guardar para depois? Não vai. Então, você pode estar conseguindo ouvir e talvez entender que é a etapa número 1 da aprendizagem, mas se eu te perguntar ali depois sobre isso, você não vai saber. E se você souber, você vai saber muito menos do que quem prestou atenção. Então essa ilusão de, parece que eu consigo, então tá dando certo, é só uma ilusão mesmo. Não acontece, tá? Ontem, a gente estava numa palestra, aqui na minha cidade veio aquele escritor gaúcho, o Carpinejar, e ele falou muito sobre a gente estar presente onde a gente está, que o ser humano hoje ele não consegue mais estar onde está, ele está sempre fugindo para outras opções. E aí, por exemplo, ele estava ali na palestra e aí tinha galera, né, que naturalmente vai estar mexendo no celular, respondendo, enfim, vendo coisa. E aí ele citou esse exemplo, ó, por exemplo, a gente está aqui nesse momento, a gente escolheu fisicamente estar sentado aqui nesse momento. E aí a gente vai e pega o celular para responder uma mensagem de outra pessoa, para ver o que outra pessoa está postando. Então a gente está conscientemente dizendo, eu queria estar com essa pessoa, preciso falar com essa pessoa. Beleza, então eu estou aqui, mas eu não estou aqui, eu estou falando com outra pessoa. E se me colocar com essa outra pessoa que eu estou falando, tipo a que eu estou respondendo mensagem, eu vou buscar outra coisa para fazer. Então é aquela coisa de que a gente nunca tá onde a gente tá. E cara, aquilo ali me pegou de um jeito diferente, sabe? Porque é exatamente isso, tá? Tem um livro que eu tô lendo, tem sempre um livro antes de dormir que eu uso pra ler. Ele não vai ser assim um livro que eu mais vou guardar coisa, né? Enfim, mas eu acho que o nome dele é Foco Roubado. E aí ele fala sobre como a gente não consegue viver presente no momento que a gente tá. E ele fala, conta uma história dele, do autor e de um sobrinho dele, que quando era criança amava Elvis Presley. E eles vão num museu com esse menino já adolescente, sem conseguir concentrar em nada, prestar atenção em nada, o tempo inteiro no celular. Eles vão num museu do Elvis Presley, né, que conta a história dele, onde era a casa dele. E aí esse autor, com o intuito de trazer o sobrinho para a realidade de novo, fazer ele viver uma coisa de cada vez, ele dá de presente isso, tá, para esse sobrinho. E ele vai lá. Até então ele olhava para o sobrinho dele e achava que era adolescente, era um problema com ele. Mas aí ele ficou abismado quando ele chega ali naquele museu, porque todo mundo estava com o celular, filmando, tirando foto, postando, e ninguém estava ali. Tipo, ele disse que se sentiu, é como se o tempo parasse, assim, a gente se desse conta de, ok, tirar foto, fazer vídeo e tal,
mas você é pra ver no futuro e você não tá nem vivendo aquele presente. Aí ele fala de uma das partes mais chocantes, que é a galera com o celular. Aí tinha, sei lá, tipo um QR Code, algo assim, que você podia ler e o que tava na sua frente, você podia, tipo, interagir com aquele, uma sala, por exemplo. Você podia interagir com aquela sala de forma virtual e ampliar e olhar pro lado direito, olhar pro lado esquerdo pelo celular. E aí todo mundo, uau, que incrível, né? Assim, tipo, ai, pelo meu celular eu consigo pegar esse ambiente que tá fora aqui, que tá diante dos meus olhos e olhar no celular. E ele chocado, assim, porque a gente tá na. É tipo, se você baixar a tela do celular, tá na sua frente. Você consegue olhar de perto uma coisa, você consegue olhar pro lado direito, pro lado esquerdo, pra cima, pra baixo, você consegue com o que você tem, sem a tela, ter a mesma experiência, só que muito melhor. Que nada se compara à visão humana nesse caso. E aí foi quando ele entendeu que aquilo não era uma coisa que o sobrinho dele estava passando, que era adolescente. Ele entendeu que era algo é, cultural, social, global. Que a gente tinha a nossa atenção o tempo inteiro dividida, a sensação de que a gente conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, sendo que na verdade a gente não estava fazendo quase nada. E aí ele conversa sobre. Eu ainda não terminei esse livro, mas ele conversa sobre como isso é preocupante no sentido de, por exemplo, resolver problemas, que são problemas da nossa época, como mudanças climáticas, tá? Crise climática global. Ele fala assim, como que a gente vai conseguir resolver esses grandes problemas e que são importantes, né, urgentes, se a gente não consegue mais se concentrar? Se para resolver um problemão desse a gente precisaria de muitas pessoas muito concentradas por um certo período de tempo para achar soluções. E se a gente não consegue mais se concentrar, fazer uma coisa de cada vez, botar a nossa dedicação em algo, e isso é muito verdade, né? A gente está o tempo inteiro se deslocando para um momento que não é o presente, que não é o que a gente está vivendo. E isso é muito adoecedor. Isso é muito adoecedor. É complicado. Em relação a ser multitarefa, no livro é porque assim, tem o livro de Antes de Dormir que fica no Kindle, né, pra não atrapalhar o soninho. E tem um que fica sempre dentro do carro. Eu ando com essas bolsinhas assim, ó, retornável. E aí o que tá no carro, que eu leio aos poucos também, é a única coisa. E ele tem um capítulo que ele fala sobre multitarefas, né? E aí ele fala que esse termo multitarefas, ele surgiu e ele foi interpretado totalmente errado, porque ele surgiu para caracterizar muitas tarefas que poderiam ser feitas por um processador, que é a CPU, né, processador de um computador, assim que o computador foi inventado. Só que essa CPU, esse processador, ele faz várias tarefas alternadamente. Ele troca de uma tarefa para outra. Então, quando esse termo surgiu, multitarefa, logo ele transitou, né? Ele foi trazido para os humanos, assim, no sentido de, nós somos multitarefas, nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que não é simultaneamente. Igual uma CPU de um computador, um processador de computador, ele vai alternar entre tarefas principais e secundárias. Ele não vai conseguir fazer duas tarefas importantes ao mesmo tempo. Se ele fizer, esse processador vai ficar lento, vai dar resultados ruins, assim como o nosso cérebro. Então, assim, primeiro que esse termo multitarefas é uma interpretação errada. Nós não temos capacidade de fazer duas coisas importantes simultaneamente sem ter uma perda, né? A gente consegue alternar entre tarefas importantes, mas ainda assim vai ser muito mais custoso em termos de energia, tempo e resultado
do que se a gente focasse em uma coisa, terminasse essa coisa e depois fosse para outra tarefa. Porque a gente vai, por exemplo, vamos dizer que eu tenho que elaborar uma lista, tá? Uma lista de revisão pro vestibular. Aí tá, eu falo, nossa, eu vou fazer uma lista. Então, quais são os temas que vai ter aqui? Ah, vai ter relações ecológicas, vai ter metabolismo energético. Aí eu faço, né, os tópicos que eu acho importante. Aí eu tenho que procurar a questão. Beleza. Aí, enquanto eu vou procurar a questão, eu paro e falo assim, nossa, mas chegou uma mensagem, deixa eu responder. Ou, lembrei que eu tenho que agendar um negócio, eu lembrei que... E aí eu paro aquela tarefa. Então, o meu foco estava em buscar questões para a lista de revisão. Aí eu paro essa tarefa, eu tenho que lembrar, eu interrompo ela, e aí eu tenho que seguir uma outra regra, que é responder uma mensagem. E tem que lembrar o que eu vou responder, para quem que é, o que eu tenho que dizer. Aí já tem um tempo ali, né? Um custo de tempo, de energia, o entendimento de novas regras da próxima tarefa. Aí eu faço outra tarefa e aí eu tenho que voltar para essa. Aí eu tenho que alternar de novo entre quais eram as regras da tarefa que eu estava fazendo e a que eu tenho que fazer agora. Então, nesse tempo, apesar de dar uma ideia de que, nossa, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, eu tô demorando muito mais do que se eu... agora é isso que eu vou fazer e agora é esse outro que eu vou fazer. E o pior é que a gente não percebe. O pior é que a gente realmente acha que tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tá fazendo bem. Não tem como. A gente tá abaixo do resultado que a gente podia ter e a gente tá ensinando a nossa cabeça. Lembra que seu cérebro é uma máquina de se ajustar muito rápido ao meio. Tá ensinando pra cabeça que é assim que funciona, é assim que a gente lida com o meio, com várias coisas ao mesmo tempo, vendo passado, presente e futuro, misturando regras. Então a gente vai ficando bom em achar que isso é normal, mas não porque a gente tem mais resultado fazendo isso, mas porque a gente se acostumou a viver assim. E a gente vai achando que é que nem uma pessoa que começa a dormir mal e fala assim, não, mas eu tô dormindo bem. Porque você se acostumou a dormir mal. Aí esse é o seu novo normal, você não tem parâmetro, seu cérebro se ajusta muito rápido às novas condições. E aí você esqueceu o que é dormir bem, você esqueceu o que é conseguir focar em uma tarefa. Então pra você nem é meio que uma realidade mais. Você nem conhece, mas nem lembra mais como que é aquilo. E você acha que aquilo ali é verdade, e não é. É muito louco isso, né? E aí a gente vai ensinando, a gente conversa isso com a minha filha, com a nossa filha e meu marido, quando ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, comer, pintar e ainda levantar e dançar. Porque na infância é muito comum, né? O cérebro, córtex pré-frontal ali não tá totalmente amadurecido, vai terminar lá na segunda década de vida de amadurecer. E então é muito difícil o controle inibitório, que a gente chama que é, eu vou, não tá na hora de pintar, não tá na hora de dançar, tá na hora de comer. É muito difícil para criança, mas isso é um treino que a gente começa na infância. E aí todas as vezes que ela quer, mas eu não consigo, eu quero fazer, né, tudo ao mesmo tempo, eu nem percebo que eu levantei, que eu tô fazendo isso. E a gente fala assim, tudo bem, mas você tem que pensar sobre isso, porque a gente fala aquela analogia do divertidamente, nessa hora, disparou um alarme aqui. Nessa hora, quem tá no comando é a ansiedade, que tá te fazendo viver em vários canais ao mesmo tempo. E se a gente simplesmente ceder a isso, sem racionalizar, sem pensar, sem fazer um esforço consciente, a gente vai dizer, vamos lá, cérebro, vamos ficar bom em fazer isso, vamos ficar bom em comer, dançar e pintar ao mesmo tempo, sendo que vai demorar muito mais para fazer tudo, que eu ainda tenho um risco de engasgar, que vai ser pior para mim, porque eu vou transferir essa habilidade para outras coisas da minha vida. Cara, isso aí me pegou demais. Então é como se a gente estivesse falando assim, nesse exemplo do divertidamente, a ansiedade está lá no painel de controle e eu estou dizendo exatamente isso. Isso aí, ansiedade. É isso que eu quero. Eu quero você tá no comando e você manda em mim e eu vou fazer exatamente o que você tá pedindo. Eu vou viver em vários momentos ao mesmo tempo sem viver de verdade em nenhum deles. E aí o cérebro vai ficando bom nisso. É louco, né? E aí existe um ponto, né? A gente nunca pode fugir da biologia, que é o ponto de nós somos naturalmente distraídos. No sentido de nós somos resultados de humanos que não ficavam focados muito tempo no passado. Vamos sempre pegar a questão de evolução humana, pegar
A gente está no planeta há mais ou menos uns 150 mil anos. E no passado a gente vivia na natureza. A gente era presa e predador. Então, assim, se a gente ficasse focado muito tempo em alguma coisa, a gente podia deixar passar uma presa, que era a nossa comida, ou a gente podia virar comida para um predador. Então, os humanos que nos antecederam eram distraídos e isso foi essencial para a gente estar aqui hoje. Então, ser distraído no sentido de não consegui prestar atenção, mas de estar prestando atenção em várias coisas, de alternar a atenção, tá? Existe um dado nesse livro, a única coisa que ele fala que a cada 14 segundos a gente é convidado a mudar de pensamento. E aí, quando a gente pensa nisso, é muito difícil realmente. A cada 14 segundos eu sou convidada, eu estou gravando vídeo, mas eu vou olhar para a árvore, vou ouvir o passarinho, vou prestar atenção no alarme. E é muito difícil a gente ter o controle inibitório, a concentração treinada, porque ela é um treino, ela não é tipo eu tenho ou não tenho, é treinável, tá? É uma habilidade. É muito difícil a gente não ceder a esse impulso natural, porque a nossa biologia é assim. Só que tem um ponto, isso no ambiente natural que a gente vivia, de presa-predador, era muito importante. Mas no ambiente que a gente está hoje, vai enlouquecer a gente. Porque é muito estímulo e tudo é muito interessante, tudo é muito legal, tudo é possibilidade, uau. E aí, queria falar para vocês da etimologia da palavra decidir. O cid é de cortar, matar. Então, quando eu falo assim, um bactericida, mata a bactéria, tá? Quando a gente fala homicídio, né, uma pessoa foi morta, um homem foi morto, um ser humano foi morto, tá? Então, esse cid é de cortar, decidir. Aí veio, quando a gente fala assim, ó, decidir, é cortar várias possibilidades, vários convites que estão passando ao nosso redor no meio e escolher um caminho para seguir. Se a gente quiser ficar bom em algo ou resolver grandes problemas, a gente vai ter que focar nossa concentração e nossa atenção em uma coisa só, enquanto a gente estiver fazendo aquilo. Não é que, eu vou ter que pegar uma coisa a minha vida inteira e só fazer isso. Não. Eu estou gravando vídeo agora? Então eu estou gravando vídeo agora. Eu não vou olhar ali a mensagem que chegou, que a notificação baixou. Nem vou deixar ela me distrair. Estou, por exemplo, conversando, brincando com minha filha agora? Estou brincando com minha filha agora. Então, enquanto você estiver fazendo uma coisa, esteja nessa coisa. Porque as possibilidades são mil, são infinitas. Você não vai conseguir fazer tudo que você quer, tem vontade, e é possível. Então saiba, decidir é uma das melhores capacidades que a gente tem. Escolher onde a gente quer botar nossa energia, nosso tempo, nossa atenção. Porque a gente vai até achar que a gente vai poder fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente não vai estar fazendo. Isso vai nos adoecer, isso vai tornar a gente bom em transferir essa habilidade de supostamente fazer várias coisas para outros ambientes, como trabalho, vida pessoal. E aí a gente vai se perdendo, porque no trabalho a gente vai ter menos resultado. Na vida pessoal, se eu tentar estar num jantar com meu marido e ficar respondendo mensagem, ou ficar lendo um livro, eu não vou estar vivendo aquele momento com ele. E aí isso vai afetar nosso relacionamento. E aí a gente vai perdendo, jurando que tá ganhando. Olha a ilusão, né? Então, nesse livro, vamos ver o que eu ainda tenho aqui no meu bloco de notas. Acabou que eu tô com um caderno gigante anotando coisa. Duas tarefas são executadas. Duas tarefas até podem ser executadas, tipo andar e ouvir, sei lá, um podcast, ou dobrar roupa enquanto assiste TV, pode ser. Mas é porque elas não estão ocupando os mesmos canais. Não é, uma vai mais para a inconsciência, algo mecânico, motor, e outra vai para a consciência. Mas se eu tentar fazer duas coisas que ocupam minha consciência ao mesmo tempo, minha atenção, não vai dar certo, tá? Não é possível fazer duas tarefas importantes ou que ocupam o mesmo canal ao mesmo tempo. E os multitarefeiros, olha que interessante isso. Mesmo que eles se achem muito bons na tarefa de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eles demoram quando comparados, isso já foi experimentalmente demonstrado, tá? Quando eles são comparados com pessoas que estão fazendo uma coisa de cada vez, o mesmo os que falam, nossa, eu só funciono se eu fizer muitas coisas ao mesmo tempo.
E ele acha que ele é bom, e ele acreditou nisso, e ele reforçou essa ideia. Quando a gente vai ver, a gente compara da mesma tarefa para multitarefeiros e para pessoas que vão fazer uma coisa de cada vez. Os multitarefeiros demoram mais, resultados piores e se estressam mais. Ou seja, é uma ilusão. A gente jura que tá arrasando e não tá. E tá deixando de viver. E quando a gente deixa de escolher onde a nossa atenção vai estar, quando a gente deixa de estar onde a gente está, a gente vai perder muita coisa. A gente acha que tá ganhando, mas a gente não tá. A gente tá perdendo. Então, meu convite hoje é: treine essa habilidade. É uma habilidade, ó. Habilidade deve vir da palavra hábito, talvez. Quando a gente faz muito algo, isso se torna automático um hábito, né? Então, uma habilidade deve ter alguma relação com esse termo hábito. Então, assim, ó, se você viver sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você vai achar que você tá bom nisso. Vai ficar fácil para você fazer, mas não significa que tá sendo bom. Você tá colhendo bons resultados. Então, o meu convite hoje é: esteja onde você está. Viva uma coisa de cada vez, enquanto você está nela. Ainda que você faça dezenas de coisas num dia, não faça elas ao mesmo tempo. Não ensine seu cérebro a se estressar, se cansar, gastar mais energia e tempo para fazer coisas que você poderia fazer melhor ou em menos tempo, ou se estressar menos para fazer. Tá bom? Agora eu vou buscar minha filha e vou dar tchau para vocês com essa imagem dessa árvore maravilhosa aqui.